judaizar a igreja ou romanizar a igreja? Que tal se nós trocássemos o obras judaizantes por obras desromanizantes? Este é o tema do nosso vídeo de hoje. Shalom, shalom, estamos de volta no canal Tirando os Óculos Romano. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito delicado, mas muito importante também. Mais uma vez eu quero já trazer uma informação aqui. Eu não vou ficar discutindo doutrinas, não vou ficar discutindo com pessoas, com comentários maliciosos, capciosos. Se alguém quiser fazer perguntas verídicas, de interesse, realmente de curiosidade, para conhecer a verdade, para discutir, para um crescimento, eu estou aberto a responder. Se alguém vier jogando pedras, como tem pessoas que nem assistem o vídeo, só vê o título e já sai falando, escrevendo um monte de besteiras, a esses eu não vou dar a menor atenção. Tudo bem? Eu quero falar para você hoje que é uma pessoa sincera. Esse tema de hoje é um tema que ele é um resumo de tudo que nós pregamos aqui. Mas eu sei que tem pessoas que ficam muito confusas, porque elas veem a verdade, elas recebem a verdade por alguém, ou ela mesma encontrou na Bíblia algo que é diferente, que a Bíblia dela está diferente do que ela pratica, do que a igreja dela ensina ela a praticar. E a pessoa ela tem um interesse, mas aí existe uma palavrinha mágica que os pregadores usam muito, que é a palavra judaizante ou judaizar. Cuidado com os judaizantes, fujam dos judaizantes. Eles estão judaizando a fé ou a Bíblia ou querendo judaizar a igreja. Nós não queremos judaizar a igreja, até porque eu não creio no arrependimento da igreja, embora seja possível, mas eu não acredito assim, eu acho que é muito difícil de se encontrar, mas eu acredito no arrependimento de pessoas. Veja, Yeshua, quando veio, ele não converteu igrejas. Ele converteu, aliás, ele não fez conversão, ele fez techuvá. Ele não levou igrejas a fazer techuvá, ele levou pessoas a fazer techuvá. O que é techuvá, para quem não sabe? Techuvá é a palavra ideal. Se a igreja não tivesse romanizado a palavra de Deus, ficaria mais fácil de entender. É porque na romanização, a palavra techuvá, ela é identificada, ela é pregada, ensinada como fazer conversão. Mas, de acordo com a Bíblia, ela é, na verdade, fazer retorno. Deus não nos chama para fazer uma conversão. Olha, eu estou em Santo André. Se eu for, eu posso me dirigir para São Bernardo, indo para a esquerda, ou posso me dirigir para São Caetano, indo para a direita. Então, veja só, eu estou em Santo André, eu vou fazer uma conversão, eu estou indo para o centro de Santo André e faço uma conversão para a esquerda e vou para São Bernardo. Eu fiz uma conversão. Ou eu estou indo para Santo André e eu resolvo mudar o meu caminho, eu faço uma conversão para a direita e vou para São Caetano, por exemplo. Isso é conversão. Vai me tirar de uma cidade A e vai levar para B. Eu ia para um determinado lugar, eu vou para outro, mas não para onde eu realmente deveria ir. A palavra nos chama para um retorno. Techuvá é você retornar para onde nós caímos, aonde Adão caiu. Começa por Adão, voltar para a verdade, para o sim, sim, não, não, para a palavra verdadeira de Deus. E as pessoas, quando nós falamos sobre voltar para a palavra de Deus, para o que está escrito, elas dizem o quê? Eles estão judaizando a igreja, estão querendo judaizar, cuidado com os judaizantes. Só que nós temos um problema muito sério aí. Baruch Hashem,
um problema muito sério, que é o quê? A pessoa que fala que você tem que tomar cuidado, e às vezes, muitas vezes não fala por mal não. As pessoas elas falam que tá judaizando, tá trazendo os elementos judaicos para a sua fé, como se isso fosse atrapalhar a sua fé, fosse te atrapalhar, fazer você conduzir. Eu vou explicar isso, eu tenho um texto para a gente tratar sobre isso. Mas o que essa pessoa não entende é que a fé dela não é pura. As pessoas que falam que você está judaizando, ou que nós estamos judaizando, elas querem proteger a sua fé, é, porque ela acha que o caminho, a igreja, o que a igreja dela ensina é puro, ela está enganada. Porque se nós vamos chamar isso de judaizar, nós temos que entender o que foi feito com a fé dessa pessoa. Porque a fé dela não tem nada a ver com a Bíblia. Na Bíblia, a Bíblia não manda você guardar domingo. A Bíblia não manda você celebrar festa de Natal. A Bíblia não manda você celebrar festa domingo do Senhor. A Bíblia não manda você celebrar Páscoa dominical, como a igreja cristã faz. A Bíblia não manda fazer nada disso. A Bíblia não manda você abandonar a lei, muito pelo contrário. A Bíblia não faz nada disso. E por que a religião faz? Porque a religião ela está falando para você tomar cuidado para não fazer o que já foi feito com ela. Só que ela não foi judaizada. Antes fosse judaizada. Ela não foi judaizada. A igreja foi romanizada. O conceito romano fez um pacote ali e a igreja está romanizada. E agora, quando você abre a Bíblia fala sábado e a igreja fala domingo. Por que a igreja fala domingo? Porque ela está romanizada. E quando nós fala para você, não, vem para o sábado, você está judaizando. Então, é Roma contra Israel. O Israel que eu digo Jacó, tá bom? Judaizantes contra romanizados. É isso? Então eu vou explicar para você nesse vídeo, porque na verdade Deus não tem dois povos. E Deus não abandonou Israel. Jamais. A Bíblia fala, Deus disse que ainda que os céus e a terra passem, que ainda que a mãe esquecesse do seu filho que amamenta, todavia o Senhor não esquecerá de Israel. E que ainda que os céus e a terra passassem, se não houvesse mais céus e mais terra, então Deus se esqueceria de Israel. Então isso não vai acontecer nunca, ok? Então eu vou trazer agora para vocês alguns elementos para mostrar para você o que é a questão judaizante. Não estamos judaizando. E eu quero explicar algo bem interessante para você. Por quê? Para eu seguir a instrução de Deus, para você, para mim, para você, para nós seguirmos a instrução de Deus, inevitavelmente vamos fazer algumas coisas que as pessoas, quando baterem o olho, vai dizer judaizante, coisa de judeu. Mas por que vão dizer que é coisa de judeu? Porque os judeus foram os primeiros a receberem essas instruções. Então não é coisa de judeu, é coisa de Deus, que os judeus começaram a praticar e muitos abandonaram, e por isso que estamos nessa discussão hoje aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, sobre o retorno. Nós vamos mostrar para você hoje que, olha só, nós vamos mostrar para você hoje que Deus já tinha profetizado. Será que Deus profetiza? É estranho, né? Porque o profeta que faz a profecia, nós profetizamos a palavra de Deus, né? Mas Deus, enfim, Deus já usou os profetas, então foi profecias. Deus já deixou profecias que o povo dele, por causa do pecado, e o que é o pecado? No Novo Testamento fala o que é o pecado. O Novo Testamento diz: o pecado é não obedecer à lei de Deus. A desobediência à lei de Deus é pecado. E por causa do pecado, Deus espalhou as 10 tribos. Por que não espalhou as 12? As 2 tribos foram super fiéis? Não. 2 tribos Deus deixou para que houvesse ali promessa feita a Davi. E o retorno do Messias será em Israel. Essas 2 tribos ficaram lá. Ficaram 2 tribos, Judá e Benjamim,
se não me falha a memória, e as 10 tribos Deus espalhou entre as nações. E Deus disse que ia fazer com que essas pessoas, e no contexto nós vemos que são a sua descendência, essas pessoas iriam o quê? Virar pagão. Olha que interessante, é isso que você tem que entender, o projeto de Deus, para você entender quando Deus está te chamando ou não. Deus tem um plano. Por causa do pecado, eles seriam espalhados pelo mundo inteiro. E iriam se misturar com as nações. Por isso que tem muito brasileiro e de pessoas de todas as nações que são descendentes de judeus e não sabem. Algumas pessoas têm 3% de sangue judaico, outras têm. Você faz um exame. Ó, tem o Genera, tem o Heritage, tem o Family DNA, TriDNA, tem e outros mais laboratórios para você fazer exame se você quiser. Se você não tem nada de sangue judaico, você também pode fazer parte do povo de Deus. Deus abriu, mas não para você ter os seus próprios costumes, para você aprender a Bíblia, a Torá. E aí vai parecer que você está fazendo algo judaico, judaizante. E se fosse Jesus, se você imitar algo judaico, você vai estar imitando muitas coisas. Né, dependendo do que você imite, você vai. Jesus, os ensinamentos de Yeshua, é Jesus. Yeshua, ele era judeu. Entre romanizar e judaizar, vamos pensar se for o caso. Só que eu não sou a favor da judaização como as pessoas falam, porque eles falam de modo pejorativo. Não, eu quero seguir a Bíblia. Agora, para você seguir a Bíblia, você vai seguir muita coisa parecida com o que os judeus fazem. E qual o problema? Agora, muitos judeus não creem no Messias, problema deles. Eu não vou atrás de ensino de judeu que não crê no Messias, ele não tem nada para mim. Se ele não crê no Messias, ele não tem muita coisa para me ensinar, ele tem muito conhecimento, mas espiritualmente não vai me servir. Agora, o judeu que crê no Messias, eu vou aprender com ele. Agora, quando ele sai fora, eu também não vou seguir. Mas eu já falei demais, sem mais delongas, vamos entrar então na palavra. Na palavra não, no tema que eu trouxe para você. Então vamos explicar aqui para você sobre o que é essa questão da judaizante aí, né? O que é? Se é para judaizar ou se é para estarmos romanizando. Esse vídeo vai ser um pouco mais longo do que a gente está fazendo. Inclusive, eu estou fazendo uma pausa hoje. Hoje está sendo feita uma pausa nos tesouros escondidos que nós estamos desenterrando, né? Na arqueologia bíblica, aí, entre aspas, aí, uma arqueologia bíblica. Nós estamos fazendo uma pausa para fazer esse vídeo. E Deus, o Eterno permitindo, a gente continua na próxima semana com os tesouros escondidos. Ok? Então eu quero começar aqui explicando para você sobre esse tema. Aqui nós temos aqui, olha. Vamos começar ali em Levíticos 18, versículos 3 e 4. Levíticos, capítulo 18, versículos 3 e 4. Veja só o que diz aqui, ó. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis segundo os meus juízos, e os meus estatutos guardareis, para andardes nele. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então veja o que está dizendo aqui. Aqui está dizendo que, aqui está falando com o povo que está saindo do Egito. Eles estão saindo do Egito aonde há muita idolatria. Muita idolatria. E ele está dizendo, vocês vão sair, mas vocês não vão fazer igual o povo do egípcio fazia. E vocês vão para uma terra onde também há muita idolatria, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, que é para onde eles estavam indo. Vocês não vão fazer o que eles fazem, para o qual eu vos levo, nem andarei nos seus estatutos. Então veja só, Deus tirou o povo do Egito, levou para Canaã, e vai ter um processo ali para que a terra seja
para que haja posse da terra, que a terra seja, eh, como poderia dizer, a terra seja distribuída entre as pessoas. Só que Deus está dizendo que não é para aprender com os estrangeiros. Ou seja, se nós usarmos esse conceito, olha, vocês não vão egipcializar a sua fé e vocês não vão cananizar, se é que eu poderia, né? Cananizar a sua fé. Vocês não vão copiar o que eles fazem, vocês vão seguir o que Deus determinou para vocês. Isso serve para o povo cristão. O povo foi levado para várias religiões, como nós vamos ver daqui a pouco. O povo foi levado para as várias religiões. E aí, o que a palavra diz? O que essa palavra quer nos dizer nesse sentido? Vocês não vão copiar o que essas pessoas fazem. Não é para você copiar o que elas fazem. Não é para você copiar o Natal. O Natal tem mais de 7.000 anos. Só que antigamente ela se chamava Saturnália. Saturnália, a festa que foi batizada de Natal, ou rebatizada de Natal, e falaram, o nascimento de Cristo. Mentira, eles celebravam o nascimento do falso Deus Sol. É Saturnália. Faz uma busca aí no Google, coloca aí, ó, tem um vídeo bem interessante, tem vários. Procura aí a verdadeira história de Natal, History. Lembra daquele canal History? Coloca aí, eu acho que você vai encontrar ainda. É muito antigo isso. Até a Coca-Cola fez propaganda nesse vídeo, tudo. É uma história bem interessante que conta a história do Natal. E o cristão trouxe, ele copiou. Não é para copiar, tá aqui que não é para copiar. Então, esse é o primeiro problema. As pessoas não querem copiar o que os judeus faziam, sendo que muitas das coisas que eles faziam era instrução bíblica, como o Shabat, por exemplo, mas elas aceitam numa boa copiar o que os pagãos fazem. Então, aqui nós já vemos que essa história, não é para judaizar. Não, na verdade, você não vai judaizar, você vai biblicar, então. Você vai copiar o que a Bíblia manda, o que Deus manda você fazer. Mas os judeus fazem também, eu não vou fazer. Então você não vai fazer parte do povo. É assim que funciona. Então aqui nós já vimos, né? Aí nós temos uma outra passagem aqui, que Deus fala também sobre esse aspecto. Olha, lá em Deuteronômio 12, 29. Veja só. Deuteronômio, capítulo 12, 29. Veja o que diz aqui. Quando o Senhor, 29 e 30. Quando o Senhor, teu Deus, eliminar de diante de ti as nações, para as quais vais para possuí-las, e as desapossares e habitares na sua terra, guarda-te, não te enlaces com imitá-las, após terem sido destruídas diante de ti, e que não indagues acerca dos teus deuses, dizendo, assim como serviram essas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Agora me diga se não é exatamente isso que o cristianismo fez. Me fala se não é exatamente isso que a igreja, infelizmente, a igreja cristã, em sua maioria, faz. Deus está dizendo aqui, quando eles fossem tomar posse. Agora, você tem que entender o seguinte, como que é o Egito? Como que é o Egito? O Egito representa o pecado. Então você é tirado do Egito para uma vida espiritual com Deus. Então você sai do Egito e vai entrar numa esfera espiritual. No mundo, vai estar numa nação, né? E o Egito é espiritual, que eu estou falando. Você sai do Egito espiritual e entra numa terra espiritual. Só que agora você vai fazer o quê? Quando o teu Deus eliminar, então Deus vai acabar com a idolatria lá, né, do seu pecado, seja lá qual for, e você vai possuir uma vida de fé.
E você vai desapossar aquela vida, aquele terreno espiritual que você pode ter paz, sossego, tranquilidade, que você não conseguiu atingir, você vai atingir. Deus vai te colocar num patamar de fé. Então você vai assumir uma nova terra. E quando você assumir essa nova terra, o que acontece? Versículo 30, guarda-te. Não te enlace, não caia no laço. Olha, o que é o laço aqui? O laço, tem gente que fala tanto, né? Ah, é laço. Olha o laço aqui. Guarda-te, não te enlaces com imitá-las. Imitar o que os outros fazem é um laço. Não te enlaces com imitá-las após terem sido destruídas de diante de ti. Deus tirou você do pecado, você falou que creu na palavra de Deus, levantou a mão, disse que aceitou Yeshua, não vou falar sobre isso, mas enfim, aceitou Jesus, tá bom? E tal. Então você entrou numa terra de fé. Então você não pode imitar o que as outras pessoas estão fazendo ao seu redor. Após serem destruídas diante de ti, e que não indagues acerca dos seus deuses. Como que serve a Deus aqui? O que Roma fez? Tirou as pessoas que estavam aprendendo a palavra de Deus, porque os gentios aprendiam com Paulo, com Pedro, com João. Esses homens eram o quê? Romanos? Paulo tinha cidadania romana, mas ele era um judeu. Pedro, João, todos os discípulos de Yeshua eram judeus. Então, quando as pessoas, os gentios, se aproximavam dos judeus ali por causa da fé, eles aprendiam com os judeus, não os judeus com eles. E eles tinham que fazer o que a Bíblia ensina, que a Torá ensina, melhor dizendo. Naquela época, o Taná, que a Bíblia, entenda o Taná como a Bíblia sem o Novo Testamento, né? Então, vamos lá. Aí está dizendo aqui, não te indagues. Como que faz aqui? Aqui tem a festa de Natal. Então eu vou celebrar também. Aqui a festa de Páscoa não é da morte do Cordeiro. Aqui é Páscoa da ressurreição. No primeiro domingo da primavera, depois do solstício de inverno, sei lá o quê. Enfim, aí a pessoa fala, então eu vou guardar. Aqui o dia santo é o domingo. Então eu vou guardar o domingo. Aqui está dizendo, que não indagues acerca dos... Não é perguntar como que eles guardavam a fé, como que eles guardavam, celebravam os seus deuses, dizendo, assim como serviam essas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Está aqui uma prova. Não era para a igreja cristã imitar tudo o que ela faz hoje, que ela imitou, né, e faz hoje. Era para ela aprender com os judeus. Não. Vai judaizar? Que fosse judaizar, então melhor que romanizar, que judaizante, pelo menos Jesus é judeu. E todos os profetas, né? Tudo judaico. Eles receberam primeiro a graça da palavra. E aí eles têm o melhor exemplo. Quer dizer que se você tem uma pessoa que você não gosta, e um parente que você não gosta, e esse parente é super educado com os pais, você vai ser arrogante com seus pais, porque você não vai querer se parecer com ele? Faz sentido uma coisa dessa? Então vamos lá para não ficar muito longo. Aí nós temos também Jeremias 10:2. Veja o que diz aqui, Jeremias 10:2. É a mesma coisa, é a mesma instrução. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque o madeiro, obra das mãos do artífice, com machado, com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelo o fixam, para que não oscile. E aí vai. Então, aqui, o profeta está dizendo, não imite o gentio. Mas eu não tenho imagem. Você não tem a imagem, as imagens, você não tem as imagens que o catolicismo criou, mas celebra todas as festas. Só tira, eu estou falando agora do crente, né? Do evangélico. Tirou a imagem.
As mesmas datas, as mesmas festas. A igreja foi romanizada e ela não quer que você judaize. Eu não quero que você judaize, eu quero que você volte para a Bíblia, que vai parecer muitas vezes algo judaizante. Pô, que pareça, que pareça. É melhor você se parecer com judeu, como Paulo, como Pedro, como João, como quem dera, como Yeshua, ou quem dera com qualquer um desses homens, do que se parecer com um povo gentil que não crê na Torá, ok? Agora eu vou falar para vocês aqui sobre Deuteronômio 28. Vamos ver, eu vou explicar o que eu estava falando no início. Tá picotado hoje o vídeo, porque são muitos temas, ficaria muito longo, então eu estou pegando parte a parte, explicando um pouquinho de cada parte para a gente fazer um resuminho aqui. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 64. Veja o que diz. O Senhor, olha só uma profecia. Primeiro, por que houve essa profecia? Deus já sabia. Com a morte de Moisés, depois com a morte de Arão, as pessoas iriam abandonar a Torá. Abandonou a Torá, abandonou a Deus. Essa é a regra. Mas não existe essa de Antigo Testamento porque Deus não morreu. Deus não morre. Deus não pode morrer, Deus não morre. Testamento é para quem morre. Que Deus deixa para nós é uma aliança. Ele não quer que você seja um herdeiro, exatamente. Ele quer que você seja a noiva do cordeiro. Olha que diferença. Ele não quer deixar uma herança, ele quer deixar um casamento. Ele não quer deixar um luto, ele quer deixar uma festa. E por ele saber que o povo ia fazer isso, ia fugir da palavra, olha só, o Senhor, e aqui nós vamos nos encontrar, ok? Nós vamos nos encontrar aqui. O Senhor vos espalhará entre todos os povos, de uma até a outra extremidade da terra. O que Deus está dizendo? Aqui está falando sobre os judeus, e nós sabemos que isso aconteceu com as 10 tribos. O Senhor vos espalhará entre todos os povos, de uma até a outra extremidade da terra. Então você pode ver que tem judeu em todo lugar. Mas tem muita gente que nem sabe que tem sangue judaico e está espalhado por aí. Quantos Oliveiras, Pereira, pelos sobrenomes, pelo DNA, pelos usos e costumes, né? Os antigos. Hoje a gente não tem mais isso, mas se lembra, tem pessoas aí que vão lembrar, né? Falam muito sobre isso, né? A pessoa varria a casa, não podia passar com o lixo da casa de dentro para fora da porta. Ele tinha que recolher no meio, lá para o fundo. Porque antigamente eles usavam a mezuzá e era desrespeitoso passar o lixo onde estava a mezuzá. Não, falava para as crianças, não aponta o dedo para a estrela, não conta as estrelas, porque vai nascer uma verruga no seu nariz. Verruga no nariz, a criança ficava com medo, aí ela não apontava. Mas por que você fazia isso? Porque elas estavam fugindo do Santo Ofício. Porque para nós termos essa fé que nós temos hoje aqui, muito sangue foi derramado. Muito sangue. Quem proferia as palavras de Deus era morto pelo Santo Ofício, pela Igreja Católica. E também a Igreja Evangélica também, os protestantes também, Miguel de Servet foi morto por um protestante, né? Praticamente. Ele não matou, ele só induziu os juízes a condenar à morte de fogueira o homem que conhecia a Torá, que conhecia a lei de Deus e ele não conhecia, escreveu o que ele queria, sem nenhuma ligação com a Torá, e aí aquele homem foi mostrar para ele que ele estava errado e ele não gostou. Então o que acontece? As pessoas foram afastadas de Deus. E as crianças, então, apontavam para o dedo. Por quê? Porque elas iam contar as estrelas. Tá chegando o Shabat. Elas contavam, tá terminando o Shabat. 1, 2, 3 estrelas. Só que se o vizinho visse uma criança contando as estrelas, fala, esse daí é judeu. E aí
está guardando o Shabat, está esperando o Shabat, está terminando o Shabat. Tinha gente que teve pessoas que foram caguetadas, se é que pode usar essa palavra, para o santo ofício, entre aspas. Por quê? Porque estavam trocando a roupa de cama na sexta-feira. O Shabat está chegando, deixava a casa limpinha, trocava a roupa de cama, e o vizinho via, tá trocando roupa de cama, deve ser judeu, tá guardando o Shabat, ia lá e entregava para o santo ofício. Leia o livro de... me fugiu o nome dela agora. Branca Dias. Leia o livro de Branca Dias. Isso aconteceu no Brasil. Branca Dias. Leia a história de Branca Dias. Então, vamos lá. Então, as pessoas foram espalhadas e nem sabem que tem sangue judaico, mas não precisa ter sangue judaico para participar do povo de Deus, ok? Mas tem muita gente. E eu estou falando sobre isso porque aqui está a promessa de Deus. Veja só. O Senhor vos espalhará entre todos os povos, de uma até a outra extremidade da terra. Servirás ali a outros deuses que não conhecestes. Nem tu, nem teus pais servirás a madeira e a pedra. O que ele está dizendo assim? Olha só. Você conhece o Deus Sol? Não, né? Pois é. Mas se você celebrou alguma festa, algum ceia de Natal, você está celebrando uma festa dos judeus que você não conhece. É que você foi romanizado. O Senhor vos espalhará entre todos os povos. Então, todas as nações. O judeu seria espalhado em todas as nações, de uma até a outra extremidade da terra. Servirás ali a outros deuses que não conheceste. Então, já está profetizado que nós iríamos servir a outros deuses, nós iríamos fazer parte dessas religiões. Havia um propósito nisso. Porém, Deus tem uma promessa de que no fim dos tempos, ele traria de volta. Essa que é a questão. Ó, Jeremias 23. Jeremias 23. Veja só. Jeremias 23. Olha só. Versículos 7 e 8. Veja só. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: tão certo como vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas, tão certo como vive o Senhor que fez subir, que trouxe a descendência da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Aqui a palavra de Deus está dizendo que não chegaria o dia que não falar, bendito o Senhor que trouxe o povo do Egito, mas não, bendito o Senhor que trouxe a descendência da casa de Israel, da terra do norte, de todas as partes para onde havia arrojado. Deus está trazendo de volta as pessoas para o reino de Deus, para o reino dele. Deus está trazendo de volta as pessoas para a verdade. A essas pessoas, né, os nossos antepassados que foram espalhados, hoje ele está chamando de volta. É promessa dele que no fim dos tempos ele faria isso. E Paulo, ele também mostra como esse caminho é feito. Porque lá no livro de Efésios 2:11, veja só o que diz aqui. Efésios 2:11. Veja o que diz aqui. Antes, deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Veja só. Os judeus se casaram
e proliferaram, não sei se é essa a palavra certa, mas enfim, casaram com pessoas de todas as nações e fez essa mistura toda. Misturado, tudo misturado. Só que Deus sabe onde está o DNA de cada um. E esses ele vai buscar. Porém, esses que buscarem a Deus de todo o coração. Se você não buscar com todo o coração, não tem chance. É promessa de Deus. Junto com isso, é impossível. Você, às vezes, por exemplo, eu tenho um 6% de DNA. Eu posso me confundir agora. Mas é mais ou menos isso. 6% de Askenazi e 5% mais ou menos de Sefardita e alguma coisinha lá de Mizrahi. Então, um pouquinho de sangue judaico. Mas é pouco. Mas eu tenho. E o restante do meu DNA? É outras nações. Eu gosto de dizer assim, eu era gentil. Quando você adentra a palavra de Deus, você deixa de ser gentil, você faz fazer parte do povo de Israel. Mas não do povo judeu. Ah, agora eu virei judeu. Não, você virou povo do Israel, que era Jacó. Lembra que Jacó teve o nome mudado para Israel? Porque quando saiu o povo, saiu o povo de Israel do Egito. Não havia terra de Israel, havia Canaã. Não tinha o nome de Israel ainda. Como que saiu o povo de Israel antes da nação de Israel ser instituída? Era o povo de Jacó. Jacó teve o nome mudado para Israel, então era o povo de Israel, o descendente de Israel. E nós somos filhos de Abraão pela fé. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó até nós somos descendentes deles. Então nós temos que fazer parte do mesmo povo. Ok? E quando nós somos gentios, mesmo que tenha 3%, não adianta chegar lá se você for para Israel querer judaicidade, ser judeu, eu tenho 6% de sangue judeu, eu acredito que não tem chance nenhuma, não tem nenhuma, entendeu? Porque lá deve ter gente 100% judaico. Então a questão aqui é espiritual, não carnal, ok? Mas mesmo, mais uma vez, que você não tenha nenhum sangue judaico, se você adentrar, você vai se juntar junto com os gentios. Tem um gentil que tem zero sangue judaico, tem gentil que tem 3%, 1%, 0, alguma coisa. É gentil. Quando ele volta, faz techuvá, ele se torna povo de Deus. Veja o que diz aqui. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, vamos pontuar isso aqui. Paulo está dizendo que outrora, antigamente, vocês devem lembrar, antes de nós conhecermos a fé verdadeira, antes de nós conhecermos o Yeshua do Shabat, o Yeshua verdadeiro, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, e uma coisa também, para eu poder sair daqui, tem gente que vai falar, não, mas está falando que os gentios, mas era só os gentios, não era judeu, né? Não tinha cristão nesse tempo. Alguma tradução fala, foram chamados de cristãos. Não, foram chamados de messiânicos, judeus messiânicos, que seguiam o Messias Yeshua. Até o 3º século, a Bíblia foi escrita até o 1º século. Até o 3º século não tinha cristão, não tinha igreja cristã. Tinha sinagoga judaico-messiânica. Entendeu? Ou sinagoga judaico-messiânica, ou congregações que não eram judaicas puramente, mas que praticavam as mesmas obras, as mesmas festas, o mesmo Shabat. E aí o gentio, ele se aproximava, ele começava a adentrar. Não para contaminar os outros, mas para ser impactado e para ter a vida mudada. Aí Paulo fala aqui, olha. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, por quê? O judeu era circuncidado, o gentil, ele era gentil na carne. Ele está falando gentil na carne porque ele vai fazer uma separação aqui, ó. Chamados incircuncisos por aqueles que se titulam circuncisos na carne. Então, Paulo está fazendo uma crítica aqui, ó. Os judeus que chamam vocês de incircuncisos, eles se gabam de que eles são circuncidados. Mas eles são circuncidados na carne, mas no espírito eles não são circuncidados. Não creram em Yeshua. Muito provavelmente é desse tipo de judeu que ele está falando.
Então ele está falando, olha, eu estou chamando de judeu incircuncisos, mas vocês são circuncisos no coração e estão na carne. É melhor, o coração vai dar mais fruto do que a circuncisão na carne. A pessoa pode ser circuncisa na carne com 8 dias, como o padrão manda, e não obedecer. Agora, o circunciso no coração, ele vai obedecer. Eu não estou falando a favor nem contra, só estou dando um exemplo. Então ele fala que, portanto, lembrava de que outrora vós, gentios na carne, chamados de incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, quem circuncidou não foram eles mesmos, mas alguém foi lá e circuncidou eles quando eles não tinham condição de escolher. Aí ele fala, então vocês, antes de terem Yeshua, olha só, naquele tempo, estáveis sem Cristo, estavam sem Yeshua. Olha que interessante. Naquele tempo, ele está falando no tempo passado, agora essas pessoas estão com Yeshua. Naquele tempo que os judeus chamavam vocês de incircuncisos, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Olha só como é importante. E veja se talvez você não está se enquadrando nisso. Você está unido à comunidade de Israel? Ou você está como naquele tempo eles estavam? Separados da comunidade de Israel. Veja que essa palavra mostra que é importante estar unido a Israel. Unido à comunidade de Israel. Não é com o judeu, que o judeu não vai nem aceitar muitas vezes chegar perto do gentil. Mas o judeu messiânico, sim, ele tem um dever. Mas a pessoa que a congregação que prega, que zela por essa lei, sim. Naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. Ou seja, veja se você não está aqui dentro desse grupo ainda. Veja se você não está separado da comunidade de Israel. E se a lei não é estranha para você. Se a lei foi abolida para você. Porque essa condição era a condição de antes das pessoas terem Cristo. Quando elas passaram a ter Cristo, elas já vão fazer parte, fizeram parte da comunidade de Israel, e as alianças, a lei de Deus, a lei não é aliança, né? Mas o acordo que Deus faz, e nesse acordo você vai guardar a lei. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa. E por quê? Olha só, sem Cristo, separado da comunidade de Israel, aliança abolida, vamos chamar assim. O que refletia tudo isso? Não tendo esperança, não tem esperança, se você não tem a lei de Deus, não tem os mandamentos de Deus, não tem esperança e sem Deus no mundo. Está no mundo sem Deus, está iludido. Mas agora, olha só, agora a coisa mudou. Então, só para completar aqui, a pessoa ela não tinha Cristo, agora ela tem. Mas às vezes a pessoa fala, mas eu Cristo, então eu tenho Deus. Nós somos chamados, muitos são chamados, poucos escolhidos. Se você hoje crê em Deus, e Deus ajuda, que eu sei que Ele ajuda quantas vezes, não tem números, não tem como contar, me ajuda até hoje. Mas mesmo que eu era contra a lei de Deus, a misericórdia de Deus me guiava. Muitos são chamados. Quando nós somos chamados, nós somos apoiados, nós recebemos suporte. Mas nós temos que, além de ser chamados, ser escolhidos. É essa que é a questão. Então eu entenderia como ter Deus no mundo é ser escolhido. Vamos lá. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, estava longe de onde? Nós acabamos de ler. Estáveis separados da comunidade de Israel. Vocês estavam sem Cristo, não tinham lei, não tinham mandamento, não tinham aliança, né? Melhor dizendo, e estavam sem Deus no mundo. Mas agora, através de Cristo, em Cristo, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo te aproximou. De quê? De uma religião nova? Não.
te aproximou do povo de Deus, da comunidade que você estava afastado, a comunidade de Israel, a comunidade de Jacó, dos descendentes da fé, de Abraão pela fé. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Ambos fez um, o que isso quer dizer? Olha só que interessante. Se fosse para ter a comunidade de Israel e a comunidade cristã, aqui provavelmente estaria como? O qual de Yeshua fez ambos os povos. Mas não é isso que está escrito, tá escrito aqui. Aqui está dizendo que porque ele é nossa paz, o qual de ambos. Ambos quem? A comunidade de Israel e os gentios. A comunidade de Israel e os gentios. Dos dois, ele fez um povo só. E esse povo que guarda a Torá, guarda a Shabat, celebra a festa bíblica. O resto é religião. Veja só. O qual fez um. O qual de ambos fez um. Agora eu vou entrar numa parte que eu poderia parar por aqui. Mas eu vou ter que entrar, porque se alguém for ler depois, vai dizer, ele pulou essa parte. Então eu vou ler para explicar. E, tendo derribado a parede da separação que estava no meio de quem que tinha uma parede? Uma parede entre o judeu e o gentil. A inimizade aboliu, olha aqui, Cristo aboliu alguma coisa aqui. Será que foi a lei? Preste atenção. Aboliu na sua carne, através do sacrifício da sua carne, ele aboliu o quê? Preste atenção. A lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Tudo dentro de um espaço, ó, não tem vírgula aqui, a vírgula aqui, ó, aboliu na sua carne, vírgula. Então agora, depois da vírgula, vai estar dizendo o que ele aboliu até a próxima vírgula. A lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Ou seja, já falei várias vezes sobre isso, vou falar de novo. O gentil não tinha como. Como que nós aqui no Brasil iríamos servir a Deus se para servir a Deus tinha que fazer o sacrifício corriqueiro de animais no templo? Não teríamos condições de cumprir esse ritual sempre em constantemente, melhor dizendo, perdão. Como que nós íamos fazer? Essas ordenanças, é uma ordenança de sacrifício de animais, ela era inimiga nossa, ela nos impedia, nos isolava. Você não pode, por quê? Porque você não cumpre as ordenanças. Mas Yeshua, na carne dele, ele cumpriu. O sacrifício de animais, ele fez ele mesmo. E aí ele cumpriu na sua carne, ele cumpriu. Então, aquele sacrifício de animais que purificava as pessoas, que justificava as pessoas lá em Israel, agora o sacrifício de Yeshua justifica nós em qualquer lugar do mundo. Então a parede de separação, que era a purificação que era impossível para nós, Yeshua derrubou. Agora nós somos purificados através de Yeshua, junto com o judeu que crê no Messias, porque o judeu que não crê no Messias, ele não tem como fazer o sacrifício também hoje, porque não tem tempo. Mas nós somos justificados pela fé com o judeu messiânico. Ok? Para que ele fez tudo isso? Para que dos dois o quê? Judeu e gentil, criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, Cristo, ele fez dos dois povos, ele morreu para unir o gentil com o judeu e dar oportunidade para o gentil também. Não para o gentil fazer uma nova religião rebelde contra a Torá. Para o gentil guardar a lei, cumprir a Torá e ter oportunidade no reino de Deus. Amém? Nós já vamos entrar para o final, tem mais algumas coisinhas aqui.
Isso é reforçado em Gálatas 3. Veja o que diz lá em Gálatas, capítulo 3. 3:13. Veja só. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Então veja só, a pessoa, tem muita gente que confunde isso aqui também. Perdão. Cristo nos resgatou da maldição da lei. A pessoa pensa que a lei é maldita. Não é isso. A lei diz lá em Deuteronômio 28, se me falha a memória, não sei se é 28, Deuteronômio. A Bíblia fala que há bênçãos para quem cumpre a Torá e maldição para quem não cumpre. Nós, como gentios, se assumíssemos a obrigação, se assumíssemos que iríamos adentrar e servir a Deus, antes do sacrifício de Yeshua, nós éramos obrigados a o quê? A guardar a lei, e guardando a lei seríamos abençoados. A partir do momento que eu fiz o voto de seguir a Deus, viesse para o Brasil, por exemplo, eu dou um exemplo, eu sei que o Brasil nem estava nessa conta ainda, e viéssemos para o Brasil, por exemplo, e aqui eu não faria, eu peco, somos pecadores, eu tinha que fazer o sacrifício de animais, eu não faria, porque eu não tinha condição de ir para Israel, eu estava desobedecendo a Torá. E por desobedecer a Torá, eu cairia na maldição da lei. E Yeshua, ele nos resgatou dessa maldição. Então você pode assumir o compromisso de seguir a Deus e você não vai mais fazer sacrifício de animais, você não vai mais cumprir aquelas ordenanças que são impossíveis para nós, as ordenanças que são impossíveis porque o templo já não existe mais. Então, nós podemos seguir a Deus de qualquer lugar e adorar e ser justificado onde nós estivermos através da nossa fé. Então, Cristo, ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Ele foi pendurado no madeiro como maldição, pagando pelos nossos pecados para que nós pudéssemos ser justificados. Então, não tem mais desculpa. Ah, não vou seguir a Deus porque eu tenho que ir para Israel, não tenho condição. Não tem essa desculpa. Você não vai seguir a Deus se você não quiser. Porque ele já pagou a maldição. E se eu fizer o voto e não cumprir, você não. Você vai fazer o voto de cumprir, seguir a Deus, e você não vai precisar de cumprir esse ritual, porque Cristo já cumpriu por você. É isso que ele fez. E por que ele fez isso? Versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Olha só, ele se tornou maldição, ele foi pendurado no madeiro para que a bênção que ele foi prometida a Abraão, que seria pai de muitas nações, chegasse aos gentios. Foi por isso. Ele morreu na cruz para que nós pudéssemos ser justificados pela fé e guardássemos a lei, os mandamentos de Deus, fizéssemos o voto de seguir a Deus com confiança e termos oportunidade. É por isso que ele morreu na cruz, para dar oportunidade aos gentios. Ok? Agora o gentio pega tudo isso e despreza a Torá. Não faz o menor sentido. E aí, eu quero trazer algo que Paulo também disse muito interessante. Nós acabamos de ler que Deus ele uniu várias vezes. Deus uniu o gentio com o judeu, não foi isso? Deus uniu o gentio e o judeu. Deus uniu o gentio e o judeu. Agora veja o que Paulo fala lá em Efésios, capítulo 31. Efésios, capítulo 30, perdão, versículo 5, capítulo 5, versículo 31. Efésios, capítulo 5, versículo 31. Olha que interessante isso. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. E se tornarão os dois uma só carne.
Ah, aqui falando de casamento? Não. Ele fala de casamento também, mas eu vou provar para você que não. E tem um negócio muito importante aqui. Vai do assim. Lembra que qual é o quinto mandamento? O quinto mandamento é você honrar seu pai e sua mãe. Quando você honra seu pai e sua mãe, você o obedece, você segue os seus exemplos, você segue os seus ensinamentos. Porém, aqui, quando nessa palavra nós podemos ver uma coisa. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe. Isso não é desonrar o pai e a mãe. Não é desonrar. Mas no nicho espiritual, se o seu pai, se sua mãe quer seguir uma outra vertente, um outro pensamento que não seguir a Torá, você não vai estar pecando se você guardar a Torá. Porque tem gente que diz assim: ah, eu sou de tal religião porque a minha mãe era, meu avô era, eu guardo a tradição. E aí, essa tradição é má. A ordem foi dada lá no início. Só que as pessoas corromperam tudo. Agora, se o pai e a mãe fazem o que não presta, a pessoa vai fazer o que não presta? Não, você vai honrar seu pai e sua mãe naquilo que é lícito. E aqui está dizendo: eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. Ah, tá, de novo. Ah, tá falando do casamento? Não. Também fala do casamento. Você pode praticar isso no casamento, é óbvio. Mas veja só o que Paulo diz, eu vou te provar que não é sobre o casamento agora. Veja. Grande é esse mistério. Ah, que mistério tem nisso? Deixar o pai e a mãe se unir à esposa. Grande é esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Paulo estava falando de Cristo e da igreja. Que a igreja, Cristo é o noivo. A igreja é a noiva. Eis porque deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. Ele vai se unir e se tornarão os dois carne. Os dois são só. Quando você se une a Cristo verdadeiro, você se une um com ele. Como ele disse para Deus que ele e o Pai eram um e que nós seríamos um com ele. Então, ele está dizendo, mas é grande esse mistério. Ele está mostrando que tem um mistério. E ele fala, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ele está dizendo que aquilo que o homem uniu, perdão, aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. É isso que ele está dizendo. Nós vimos ainda há pouco. Deus uniu os dois e fez um só povo. Deus uniu o judeu e o gentil a um só povo. E o que Deus uniu, o homem não separe. É esse o mandamento. Deus uniu o gentil com o judeu. E por que que hoje o cristão está desunido? Porque o cristão está acusando o judeu messiânico de judaizante. Por que que ele está separado? O que Deus uniu, não separe o homem. Quer ver uma prova de que o gentil ele se unia ao judeu? Eu vou dar mais uma prova para você. Atos 15. Atos, capítulo 15. Os versículos são 15 a 17. Veja só. Então, 15, 17. Aqui, ó. Para os demais homens, busquem o Senhor. Não, perdão. Para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz. Eu vou ler um pouquinho antes para fazer mais sentido, tá?
Aqui está a profecia. Versículo 15. Atos 15, 15. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumprindo estas coisas, voltarei, reedificarei o tabernáculo caído de Davi e, levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Quem está citando aqui é Tiago, irmão de Yeshua. Pelo que julgo eu, Tiago falando, pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus. Na verdade, é techuvá, mas aqui no grego vai estar converte. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. A chave está chegando, mas só para você entender como isso é importante. Estava uma discussão se o gentio tinha que se circuncidar ou não. Reuniu-se todos os apóstolos. Eu vejo uma discussão tão grande hoje em dia por aí, mas eu tenho uma coisa para dizer para você. Nem os apóstolos chegaram a uma conclusão. Cada um falou uma coisa e tal, mas nem eles chegaram a uma conclusão. Mas o que me chama a atenção aqui é o seguinte: ele está dizendo o básico para quem está começando. Você está começando, o básico que você vai ter para você poder participar dos cultos com o povo de Deus. Você não precisa saber tudo, você precisa começar fazendo o mínimo. E o que é esse mínimo? Se abster das contaminações dos ídolos, então tá bom. Você não vai se contaminar com ídolos, você não vai se contaminar com ceia de Natal, você não vai se contaminar com Páscoa dominical, com fermento e um monte de coisa, sem nenhuma regra, né? Você não vai se contaminar com festas pagãs que a igreja cristã tem. Esse é o começo. Então você não vai se contaminar com esses ídolos. Você quer os ídolos, fica com os ídolos. Não vá ficar com os ídolos e depois ir lá se congregar com o povo. Não. Você quer o ídolo, fica com o ídolo. Quer Deus, fica com o povo de Deus. Muito bem. Então, se abster das contaminações, bem como das relações sexuais ilícitas. Não precisa explicar sobre isso, né? Então, também não é para estar aí fornicando, fazendo o que quer, adulterando, enfim. Para você fazer parte do povo de Deus. Da carne de animais sufocados, aí já entra naquela questão de como os animais eram mortos, não era para o animal sofrer, não era para matar o animal sufocado, e nem comer carne com sangue. Está aqui, ó. Da carne de animais sufocados e do sangue. Então são coisas que você tem que se abster. Feito isso, está habilitado para começar a aprender. E aí veja o que Tiago disse logo em seguida. Antes, note uma coisa, ele não disse que é para guardar Shabat, aqui ele não disse isso. Mas ele também disse, não, ele não falou nada dos 10 mandamentos aqui. Falou? Se abster dos ídolos? Falou. Também tem os 10 mandamentos. Mas assim, ó, se abster dos ídolos, não cometer relações sexuais ilícitas e a questão de alimentação. Ok. Mas veja que ele não falou que não é para que não pode roubar. Então quer dizer que eles poderiam roubar? Não. Matar? Não. Adulterar? Não. Sexo ilícito seria adulterar, né? Também. Mas enfim, tem várias coisas. É que isso daí já é o básico. Tem coisas que é moral. E tem coisas que vai aprender. Para adentrar, você vai ter que abrir mão dessas coisas, desses pecados. Abriu mão desses pecados, você vai aprender. Mas veja só que o gentil não vai aprender numa igreja gentílica. Olha o que ele diz. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados.
Então, o gentio, ele não vai no domingo. Isso aqui foram anos e anos, décadas depois da morte de Yeshua. Se tivesse mudado o sábado para o domingo e está falando de gentil, ele diria o que aqui? Porque Moisés, não diria Moisés, porque a palavra é pregada todos os domingos. É isso que está escrito aqui? Não, porque Moisés é a lei de Deus. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, olha aonde o gentio aprendia a palavra de Deus. Estavam judaizando esses gentios? Eles estavam trazendo os gentios para a palavra de Deus. Tanto que não exigiram nada, nenhum elemento judaico para eles participarem. Vão ter que ter uma estrela de Davi, vão ter que fazer a Nitilat de Yadayim, que é a lavagem de mão cerimonial. Não, nada disso. Eles colocaram um básico para eles se dignificarem e entrarem na sinagoga. E é na sinagoga que eles iam aprender, e era no sábado, não no domingo. Isso aqui é judaizante? Isso aqui é Bíblia, está na sua Bíblia, tá? Pode abrir a sua Bíblia que está exatamente dessa forma. Atos 15 a 21. E para finalizar, o último versículo que eu quero trazer, que é para mostrar para você que a lei de Deus não foi abolida de vez. Tem muitos outros versículos, mas a gente vai trazer esse aqui. Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Veja o que diz aqui. Apocalipse, fim de tempo, final de tempo. Aqui, não vai ser o último versículo não, eu vou trazer outro. Se o Eterno permitir. Aqui está a perseverança dos santos. Olha só a perseverança dos santos. Como que os santos perseveram? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O judeu que crê, guarda os mandamentos, mas não crê em Yeshua, está fora da perseverança. O cristão que crê em Yeshua, em Jesus, mas não guarda os mandamentos, está fora. Há dois requisitos aqui: guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Para terminar, eu vou ser breve, eu quero mostrar para você o que é a aliança. E vou pegar o Novo Testamento, você pode abrir aí na sua Bíblia aí. Chama de Novo Testamento, eu nem gosto de falar Novo Testamento, né? Mas tudo bem. Nova Aliança. Abre Hebreus 8 aí para você ver uma coisa. Hebreus capítulo 8. O versículo. Tem muita coisa aqui, eu vou ler só um pouco. O que é a nova aliança? Tá bom? Fala, estão judaizando. Então a nova aliança é judaizante. Eu vou te mostrar por quê. Nessa forma de pensar. Olha só. Paulo falando sobre a nova aliança, ele está citando o profeta Jeremias. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Primeira coisa que você vê aqui. Você pode procurar na sua Bíblia toda. Pega uma Bíblia eletrônica e procura a aliança com os gentios. A aliança que Deus fez com os gentios. Não existe. Existe a aliança que Deus faz aonde tem judeus e gentios. Mas uma aliança só para gentios, isso não existe. Então veja só. Porque está falando qual é a aliança. Esta é a aliança que firmarei. E vai firmar aliança com quem? Com a casa de Israel. Depois daqueles dias. E quem é a casa de Israel? A aliança, eu vou ter que ler um pouquinho antes, porque tem também a casa de Judá, que são as duas tribos que representam Israel, a terra de Israel hoje, tá? Olha, vou ler o versículo 8. E de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança. Deus está dizendo que vai fazer uma nova aliança. Está aqui na nova aliança, no Novo Testamento. Veja com quem que é a aliança. Veja como não é com gentil especificamente, mas sim com gentil quando ele se torna parte do povo de Deus. Firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. A casa de Israel são as 10 tribos espalhadas. Você pode fazer parte dessa aliança. E a casa de Judá, os judeus que estão lá em Israel. E ele fala:
Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir para fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não me atentei para eles, diz o Senhor. A primeira aliança foi quebrada. Era escrita em tábuas. A lei de Deus escrita em tábuas pelo dedo de Deus. Aí Deus vai falar agora do que é a nova aliança. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias do Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. Aqui está dizendo, a nova aliança é a lei de Deus que ele vai escrever no coração das pessoas, da casa de Israel. A casa de Israel está espalhada pelo mundo todo. O gentil pode participar disso, creio eu. Ok? O gentil participa. Estou dizendo, creio aqui, junto com a casa de Israel. Aqueles que já foram espalhados. Então nós sabemos que o gentil ele entra. E eu vou provar para você que o gentil entra, é onde eu vou terminar a live de hoje. Quer ver como que o gentil entra? Só que aí você pode dizer que é judaizante. Você concorda? Você concorda que Isaías é profecia sobre o final de tempo? Sobre o Messias ou sobre o final de tempo? Acho que todo mundo concorda com isso, né? Então vamos para Isaías 56. Isaías 56. Veja só. 56, versículo 6. Veja o que diz. Aos estrangeiros, os que não são judeus, que se chegam ao Senhor, os judeus não são judeus aqui, são estrangeiros, mas são estrangeiros que se aproximam do Senhor. Para o gentil, que ele se aproxima do Senhor, ele vai deixar de ser gentil. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor. Então, o gentil, o estrangeiro, que se aproxima de Deus, interesse, mas porque ele quer amar o nome do Senhor, ele quer servir ao Senhor. E quando ele faz isso, o que acontece? Sendo desse modo, servos seus, se tornam servos de Deus. Sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança. Olha que interessante. O que não é judeu pode não ter nada de sangue judaico, mas ele ama o nome do Senhor, ele quer se aproximar do Senhor e quer servir ao Senhor. Ele se torna servo do Senhor. Todos os que guardam o sábado e abraçam a aliança, que está contida a lei de Deus. É judaizante? É a pura verdade. E é o que Deus diz aqui, ó. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Eu já ouvi esse versículo muitas vezes. Os pastores pregando muitas vezes. Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Mas eles nunca, que eu me lembre, nunca leram o versículo anterior que fala que isso é para quem guarda Shabat. Isso não é ser judaizante. Isso é entrar para o reino de Deus. A Bíblia diz que o reino de Deus é como um tesouro escondido. Um tesouro escondido você não acha em cada esquina. Um tesouro escondido você acha, como a palavra já diz, escondido. Você tem que ter esforço para encontrar. Talvez é esse o esforço que você está passando. Ame a Deus acima da sua religião e deixe Deus fazer a transformação na sua vida. Que o Eterno abençoe e até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Give it to me like